Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu não vim trazer um resumo da resenha de algum livro. Eu vim fazer uma meditação com vocês aqui, que eu tava pensando e provavelmente mais pessoas passam por isso, é que às vezes na vida da gente, a gente reclama muito, a gente acha que imprevistos e coisas ruins acontecem só na nossa vida, que talvez pra gente tudo é mais difícil do que pro outro. Por que o outro consegue com mais facilidade? A gente cai no vitimismo. Então, nossa, esse ano tem sido de tanta libertação na minha mente, no meu coração. E eu queria partilhar um pouquinho aqui, pra gente analisar e ver que ninguém nos deve nada. Ninguém deve obrigação pra gente. Ninguém tem culpa das coisas ruins que acontecem na vida da gente. A gente tem que se desculpar também, que se perdoar. Dar início, reiniciar tudo, recomeçar em Deus. Ter muita fé, até mesmo nas tribulações, porque a gente sabe que Jesus disse: quem quiser vir, pois, até mim, tome a sua cruz e me siga. Mas ele também disse que quem vai a ele, que o jugo do sofrimento é mais leve, é mais suave. E realmente é. Realmente é. Mas às vezes a gente acha mais fácil a gente culpar o outro, a gente fica na nossa zona de conforto e ficar com vitimismo. Às vezes isso faz com que a gente caia até em depressão, tenha ataques de pânico, ansiedade, se sinta incapaz, acha que o que a gente está fazendo nesse mundo, para que eu existo. E a gente vai vendo outros cristãos que a gente admira e pensa: nossa, fulano é uma pessoa de muita oração, Beltrano sabe muito sobre a igreja, é muito inteligente e tal. Mas a gente não analisa o empenho que a pessoa tem para chegar àquele nível. É uma questão de escolha, de decisão diária. A pessoa que vai na igreja fazer adoração ao Santíssimo diariamente, que vai à Santa Missa diariamente, que reza o Santo Rosário diariamente, que sufraga as almas do purgatório. Então, é questão de escolha, de prioridade na vida da gente. A gente acomodar, ficar deitado e parado e deixar que a vida passe é muito fácil. Só que depois Deus vai pedir prestação de contas pra gente. Os talentos que ele deu pra gente. Às vezes a gente pensa assim: nossa, aquela pessoa tão bondosa, ela ajuda os pobres, ela ajuda os doentes. Eu queria ser assim, tá? Queria ser. E por que não é? Por que a gente não é daquele jeito? É só dar o primeiro passo. Deus capacita. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E capacita mesmo. Às vezes a gente pensa assim na impossibilidade, na incapacidade nossa. Mas Deus é maravilhoso demais, gente. Não desanima, não. Tenha fé, esperança. Dê o primeiro passo. É tanta maravilha que vai acontecer. Tanta maravilha. Lógico que nesse caminho vai acontecer alguns percursos, certo? Vai acontecer algumas coisas assim para desanimar, desmotivar, mas não perca o seu sonho, o seu propósito, o seu primeiro amor de vista. Mantenha firme. Seja uma pessoa de oração diária, seja uma pessoa, um bom cristão. Deus vai encaminhando tudo. E a gente precisa tanto dele. À medida que a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai abrindo as portas pra gente, vai nos capacitando. E às vezes também a gente fica apegado em certas situações
em que a gente queria que fosse do nosso jeito. E não acontece daquela forma. Porém, Deus vê além. Deus sabe de tudo. Deus tem algo muito melhor pra gente. Então é muito importante também essa questão da gente ter um estudo bíblico diariamente, pra gente entender e compreender a palavra de Deus e aprender a ter a aceitação das coisas, porque Deus não faz nada que seja pro pior pra gente. Deus sempre faz o que é o melhor. Deus pensa além, Deus sabe de tudo. Deus faz de tudo para salvar a nossa alma, que é o que mais importa. A gente tem que pensar diariamente, Deus está vendo todas as minhas ações e os meus pensamentos. Será que eu tô fazendo por onde? Será que eu vou ser cobrado? Eu tô fazendo a diferença na vida do meu próximo? De uma forma ou de outra? Principalmente na oração, porque a intercessão é muito poderosa, faz muita diferença. Tanto é que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a padroeira dos missionários, sendo que ela viveu no Carmelo, ela nunca saiu de lá. Mas era pessoa de oração intensa diariamente. Até o sofrimento da gente fica completamente diferente depois que a gente passa a ter a aceitação e a entender. Eu falo por experiência própria. De questão de já ter tido sofrimento que chegou a me dar ataque de pânico. E hoje em dia não mais, porque eu compreendo. O sofrimento, ele tem uma razão. E quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Todo sofrimento que é permitido por Deus é para a purificação da nossa alma. É para evitar a nossa perdição. Então, gente, vamos analisar direitinho. É igual quando Jesus foi julgado. Que eu não lembro se foi Pilatos que falou que se ele falasse a verdade, que ele não sabia que ele tinha o poder de livrar ele dali. E Jesus respondeu para ele: você só teria esse poder se te fosse dado do alto. Então, assim, se Deus tivesse dado poder, ele poderia se salvar. Assim, não precisar passar pela morte. Mas se foi da vontade de Deus que ele passasse pela morte, não tinha nada que iria impedir. Então, gente, vamos ter mais aceitação, nos apegar a Deus, porque realmente o jugo é mais leve, é mais suave. As coisas vão ficando mais... A vida da gente muda o sentido. Às vezes, vocês vão achar até estranho o que eu vou falar, mas às vezes até o sofrimento se torna alegre. Porque a gente vê que Jesus falou para Santa Teresa. Santa Teresa perguntou para ele uma vez o porquê que as pessoas, né, sofriam tanto. E ele diz para ela que é assim que ele trata os amigos dele. Então... E a gente vai analisar que não teve nenhum santo da nossa igreja que não teve uma vida assim de sofrimento. Vamos abraçar, entregar para Deus, porque a gente sabe que os sofrimentos do inferno são eternos. E que o pior sofrimento aqui da terra não é nem 1% em vista do sofrimento do purgatório. Imagina do inferno, então. Então, a gente passar a louvar a Deus até no sofrimento. Porque tudo é passageiro, o sofrimento vai passar, a vida vai passar, o pior vai passar. A gente sempre tem os dias alegres e dias tristes. Então, é passageiro. Você tá doendo, tá sofrendo agora, amanhã vai melhorar. Jesus é amor, gente. Então, vamos lembrar sempre disso. Vamos estar intercedendo uns pelos outros, sufragando as almas do purgatório e levando sempre em consideração que Deus sempre faz as coisas para o nosso melhor. Ai, pessoal, eu já tinha encerrado o vídeo, mas me veio mais inspirações. Então, eu vou continuar aqui mais um pouquinho. A questão é o seguinte: às vezes, a gente fica esperando a ação do outro para a gente poder modificar. E a gente não pode depender do outro. Cada pessoa, mesmo que seja gêmeos, nasceu sozinho. Cada um tem a sua alma, tem a sua função no mundo. Então, a gente não pode esperar da parte do outro
para a gente ter alguma atitude. Seja de oração, de mudança de vida, seja para fazer uma academia para tratar da saúde, para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, ou para começar uma vida de oração, um trabalho, qualquer coisa a gente tem que aprender a correr atrás, a não ser dependente. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. A gente não deve depender do outro para começar a fazer uma adoração ao Santíssimo, uma oração diária, a leitura da Sagrada Escritura. Isso depende da gente, da nossa decisão. Por exemplo, todo mundo tem que trabalhar diariamente, certo? Isso é uma prioridade porque a gente necessita disso para sobreviver. Então, dessa mesma forma, a gente necessita de Deus para a gente sobreviver. A gente não sobrevive sem o alimento, sem a água, mas a gente também não sobrevive sem a oração, sem a Eucaristia, sem a missa, correto? Então, é igual eu falei no início, ninguém deve nada pra gente. E a gente também tem que trabalhar o perdão do outro e o auto-perdão. E a parar com esse mimimi e esse pensamento infantil de achar que sempre o outro é o culpado, ou o outro tem uma obrigação comigo, ou tem que partir do outro, ou o outro que tem que procurar. Então a gente tem que dar o primeiro passo também, a gente tem que tomar a decisão. E saber entender a questão do sofrimento, igual eu falei. O sofrimento provém de Deus para trabalhar o nosso desapego ao material, a essa vida material. Tá certo, a gente vai ganhar o sustento do nosso suor. Mas Deus não falou que a gente tem que ficar 24 horas trabalhando. Tanto é que tem um domingo para a gente poder descansar, que é um dia sagrado, né? Para a gente dedicar a Deus. Então, da mesma forma que a gente prioriza o trabalho da gente, a gente tem que priorizar a vida de oração. Ter oração constante, confiar em Deus e não nos deixar abalar naquela noite escura da fé, na aridez espiritual. Geralmente é nesse período que as nossas orações são mais ouvidas por Deus. Deus não nos abandonou. Ele está ali assistindo. Ele não dá uma cruz mais pesada que a gente possa carregar. E todo mundo vai passar por esse período de aridez. É muito importante, porque aí a gente vai ver que a vida não é só esse aqui e agora. Que a vida, que a gente tem que alimentar a nossa alma, que a gente tem que pensar também no depois. Então, aí certas coisas passam a ser supérfluas pra gente aqui, né? Porque igual, tem muita gente que é linda por fora e podre por dentro, infelizmente. A partir daí, na noite escura da fé, a pessoa vai ver que a beleza interior é a que mais importa. Não que a gente não deva se cuidar, ter higiene, isso é muito importante, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a gente não deve ter a vaidade, ficar naquela fixação só por o corpo, o externo. A gente tem que cuidar primeiramente da nossa alma. Então, não só de consolação espiritual vive o cristão. À medida que vai crescendo na fé, tem essa questão da aridez espiritual, aí a gente vai entendendo o valor também do sofrimento. Então, pessoal, agora sim eu vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não desanimem, agradeço imensamente pela caridade de estar aqui, ajudando o canal, fiquem com Deus e salve Maria!